Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar do tema de matemática financeira. Dentro de matemática financeira, tem dois conceitos que a gente vai falar de juros simples e compostos, que são bem interessantes e são praticados no nosso dia a dia. Por exemplo, o juro composto é muito visto em aplicação financeira, em empréstimos, na parte bancária, no nosso dia a dia na taxa básica de juros, a Selic, a gente vê também na inflação, a gente vê na deflação, a gente vê em comércio, em transporte. É uma taxa de mercado, a taxa de juros composta. A taxa de juros simples, ela é menos utilizada, mas é importante a gente saber também o conceito dela. Tudo bem? Vou começar pelo juros simples. Antes a gente tem que definir que C eu estou usando como capital, I como taxa de juros, o T de tempo e o M de montante. O capital é um valor que você inicia, por exemplo, para aplicar financeiramente. O I é a remuneração que você vai ter sobre esse capital. Então, esses juros pode estar ao mês, ao ano, ao bimestre, ao semestre, ao trimestre. O tempo também pode ser ao mês, ao bimestre, ao trimestre. Aqui eu tenho que observar, se a taxa estiver ao mês, o tempo tem que estar ao mês. Se a taxa estiver ao ano, o tempo tem que estar ao ano. Não mistura a unidade de medida, senão o exercício é confundido, sai errado. E o montante é aquele valor que você resgata, por exemplo, depois de um certo período, dado um valor que você aplicou e rendeu um certo juros. Então, vamos usar o exemplo. Vamos imaginar que a gente tenha um capital aqui de R$100. Então, eu vou aplicar no banco R$100. Vamos supor que o banco me paga uma taxa de 10% ao mês. Eu sei, é quase um milagre, não existe uma aplicação que rende 10% ao mês, a não ser que você assuma risco, por exemplo, e aplique no mercado de ações ou em títulos de renda variável. Nem a poupança, nenhum título de renda fixa te rende hoje em dia um valor desse ao mês. Mas vamos supor que seja verdade. E o tempo que eu vou colocar esse valor é por 12 meses. Está vendo? Ó, tempo ao mês, taxa ao mês. Correto. Ah, mas o Metralha, e se aqui tivesse, por exemplo, um ano? Você transformaria para 12 meses. Se aqui tivesse 3 anos, 3 vezes 12, 36 meses. Metralha, e se a taxa tivesse ao ano e aqui ao mês? Bom, se aqui tivesse ao ano, você ia dividir por 12, taxa por mês. Tudo bem? É só você fazer a conversão. Vamos supor que ele está perguntando o montante. Então, as fórmulas são o seguinte. Se ele te pedisse, por exemplo, os juros que ia ser gerado com esse tipo de aplicação, a gente utilizaria a fórmula juros é capital vezes taxa vezes o tempo. C de capital, I de taxa, T de tempo. Substituiria na fórmula 100 vezes 10%, é 10 sobre 100, vezes o tempo, que é 12. 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo a gente simplifica, então a gente chegaria que os juros é de R$120. Então, em um ano você ganharia R$120. O que eu quero que você perceba aqui? R$120 no ano, a gente está ganhando R$10 por mês. R$10 em janeiro, 10 em fevereiro, 10 de março e assim sucessivamente, supondo que você colocou no dia 1º de janeiro. Então, o seu crescimento ele é linear. O seu crescimento é uma progressão aritmética, sempre somando R$10. Você ganhou 10% de R$100, foi para 110. Depois você ganhou mais 10%, mais R$10, 120. Mais 10%, 130. Até você ter o valor final. O valor final é o seu montante. O montante a gente calcula como sendo o capital mais os juros. Então o montante vai ser os R$100 mais os 120. Então a gente tem um montante de R$220. Tudo bem? Então a gente mais que dobrou. A gente aumentou mais que 100%. Então esse é um jeito de você calcular o montante. Tem uma fórmula também que a gente pode utilizar. Tem uma fórmula que diz que o montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo. Se a gente substituir aqui o capital por 100, 1 mais a taxa que é 10%, 0,1 vezes 12,
a gente vai perceber que eu tenho 100 vezes 1 mais 1,2. 2,2. Então, esse aqui, ó, esse é o fator de aumento. Esse é o seu fator de aumento. 2,2. Então, o nosso montante é os mesmos R$220. Então, o que vale a pena observar? No juros simples, a gente tem uma progressão aritmética. A gente tem uma função afim, onde sempre cresce R$10. Começou com R$100, depois foi para 110, depois 120, até chegar no último valor aqui, que é R$220. Você está percebendo? Estou somando R$10, estou somando R$10, estou somando R$10. No juros simples, que não é um juros praticado no mercado, o valor é fixo. Houve uns anos atrás, quando o Brasil estava em crise, que os estados queriam renegociar dívidas que eles tinham com a União. Uma das propostas era mudar o regime de capitalização, passar de juros composto, que é juros sobre juros, que eu já vou explicar para vocês, para juros simples. Passando de juro composto para juros simples, o montante pago é menor. Essa proposta foi aceita e muitos estados diminuíram sua dívida, mudando só o regime de capitalização. Tá bom? Agora, o que acontece se o regime de capitalização é composto? Se o regime de capitalização é composto, a gente vai pensar o seguinte: vamos supor que a gente tem esses mesmos R$100, a gente tem 10% ao mês e a gente tem durante 12 meses. O que vai acontecer? Se a gente tiver R$100, a gente vai ter um aumento de 10%. Então, 1,1, nosso fator de aumento, vai para 110. Isso daqui do primeiro para o segundo mês. Do segundo para o terceiro mês, a gente vai ter vezes 1,1 de novo. Então, a gente vai ter R$121. Você está percebendo que a gente não tem mais 120, a gente tem 121. Então, do segundo para o terceiro, a gente cresceu R$11, e não 10. Depois, a gente vai aplicar e vai gerar de novo 1,1. A gente vai ter 121 vezes 1,1. É R$133,10. E assim sucessivamente, sempre multiplicando por 1,1. A nossa progressão agora não vai ser mais aritmética, ela vai ser geométrica. A função que vai modelar isso daí vai ser uma função exponencial. Então, tem uma frase do Benjamin Franklin que fala o seguinte: juros rende juros. E os juros que os juros rende mais juros. Então, o que isso significa? Dinheiro gera dinheiro. E o dinheiro que o dinheiro gera mais dinheiro ainda. É o princípio do juro composto. Quando a gente tem R$100, a gente vai ter esses R$100 que é o nosso capital, vezes 1 mais I, elevado a um certo tempo T. Aqui, o tempo está multiplicando a taxa. Então, ele está acompanhando linearmente esse montante. Aqui, o tempo ele está exponenciando a taxa. Então, o crescimento vai ser muito mais rápido. Então, esses mesmos R$100 aplicado a uma taxa de 10%, a gente ia ter que elevar a 12. Então, o nosso montante iria ser R$100 vezes 1,1, que é o nosso fator de aumento, elevado a 12. Tá? Essa conta aqui iria gerar os juros após 12 meses. Então, essa é a ideia que a gente tem que ter. No juro composto, a gente sempre está colocando os juros, o montante, em cima do que já foi aumentado. Então, eu estou aumentando 10% em relação ao saldo inicial, depois eu estou aumentando 10% em cima do saldo anterior, depois 10% em cima do saldo anterior. E não fixo, não é 10 mais 10 mais 10 mais 10. Tá vendo? Ó, no primeiro é 10, no segundo é 11, no terceiro é 12 e 10 e assim sucessivamente. Então, essa fórmula aqui é a fórmula de juro composto. Mas, Metralha, a fórmula de montante igual a capital mais juros muda? Não muda. Depois de um certo tempo a gente vai ter uns juros, mas a gente não utiliza mais a fórmula que eu passei aqui para vocês. A gente utiliza essa fórmula aqui. Tudo bem? Um abraço, bons estudos!